Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ale Garcia. Se você acompanha minimamente a internet, recentemente deve ter se deparado com uma troca de posts e de farpas entre duas personalidades midiáticas, Ícaro Silva, ator negro, e Thiago Leifert, apresentador branco. Eu não vou entrar em detalhes, pois tem trocentos veículos comentando e muito bem e a fundo. Eu só quero pegar um questionamento que surgiu sobre todo o fato. Alguém, em algum momento, perguntou: é tudo sobre raça? E eu achei fundamental fazer esse link para falar sobre esse filme que eu vou falar, porque sim, raça tangencia praticamente tudo que nós vivemos em sociedade, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos dos anos 20, que é o momento no qual se passa a história de identidade, filme que você pode assistir na Netflix. Então não esqueça de deixar o like, seguir o canal e compartilhar nas suas redes, é assim que a gente cresce. Me diz uma coisa, você já ouviu falar sobre passabilidade? Em inglês, passing, que é o nome original do filme e do livro no qual ele é baseado. Passabilidade acontece quando uma pessoa classificada como membro de um grupo racial é aceita ou percebida e, portanto, aprovada como membro de um outro grupo racial. Historicamente, o termo foi usado principalmente nos Estados Unidos para descrever uma pessoa negra ou de ascendência multirracial que se incorporou à sociedade branca para escapar das convenções legais e sociais de segregação e discriminação racial. É sobre a tentativa de estar numa situação melhor, mas é também sobre buscar sobreviver. A passabilidade já foi uma forma de escapar da escravidão. Escravizados fugidos de pele clara se passaram por brancos. Para muitos, um disfarce temporário, em outros momentos, e para muitas outras pessoas, um disfarce definitivo. O escritor Philip Roth aborda esse tema com a qualidade que lhe é típica no livro A Marca Humana, que virou filme com o nome de Revelações, estrelado erroneamente por Anthony Hopkins, mas sem comprometer muito o resultado final. Agora, quem fez isso de forma perturbadoramente brilhante e bem antes de Philip Roth foi Nella Larsen, autora negra responsável pelo livro Passing, de 1929, motivo desse filme da Netflix existir. E é brilhante o que ela faz, porque ainda que não queiramos comparar mídias, a profundidade e a possibilidade de se fazer intensos estudos psicológicos ainda é um atributo alcançado somente por grandes autores e dificílimo de ser encontrado em filmes, principalmente pelo tempo necessário para isso acontecer e pelas possibilidades subjetivas que a escrita possibilita nas nossas mentes, fatores que a imagem e a ação do cinema e a dificuldade de explorar aquilo que não é dito não conseguem alcançar. Mas está lá, a mesma premissa e os motivos de essa estreia da atriz Rebecca Hall como roteirista e diretora nos entregarem um dos melhores filmes do ano. Na Chicago de 1927, duas mulheres negras de pele clara, amigas de infância, cujas vidas seguiram caminhos diferentes, se reencontram num espaço teoricamente branco. E uma estranha amizade é renovada apesar do evidente perigo que essa conexão possa trazer. De um lado temos Irene Redfield, papel de Tessa Thompson, esposa de um médico negro respeitado e bem-sucedido, até onde é possível a um negro naquela época ser bem-sucedido. São membros da sociedade do Harlem. Para essa mulher, o recurso da passabilidade é uma indulgência mesquinha, algo que ela faz ocasionalmente, por uma questão de conveniência. Por causa disso, a sua destreza racial lhe rendeu restaurantes, ingressos de teatro e coisas do tipo. Do outro lado, temos a órfã Clary Kendry, papel de Ruth Negga, para quem a passabilidade é um meio de sobrevivência. A Clary vem de uma casa com parentes brancos, tias que desprezavam a sua raça. E ela queria algo mais, então ela foi buscar algo mais. E compreender, ou buscar compreender, as escolhas e as buscas de cada uma dessas mulheres é um desafio para o espectador confrontar verdades incômodas sobre como a raça é e sempre foi um fator fundamental na sociedade. E aqui nós estamos falando de ascensão e de aceitação, e nós não podemos descartar o fato de o quanto a discussão sobre raça, as desconstruções de ideias pré-concebidas sobre a forma como essa discussão acontece, de forma enviesada, hesitante, preconceituosa e grosseira, como isso está na vanguarda hoje. Nós queríamos que fosse uma discussão alavancada de maneira sofisticada e madura, é lógico, usando recursos
que teoricamente espaços de conversação como redes sociais deveriam nos oferecer, certo? Só que você sabe que essa discussão está empolvorosa principalmente porque fomos arrebatados à violência da qual pessoas negras sempre foram vítimas. E os momentos em que vivemos no ano passado são certificações disso. A atriz Ruth Negga é uma artista incrível, e nós já vimos isso, principalmente num outro filme de temática racial, Loving, e aqui ela tá mais uma vez ótima, como essa Claire, mulher que se passa por branca, mas continua com a sua fixação quase obsessiva com a comunidade negra que ela própria abandonou, por uma chance de mobilidade social. Ela não quer deixar sua antiga vida para trás, ela revisita de forma compulsiva. E a fagulha inicial é aquele encontro casual com a Irene. Seus relatos sobre o que é sua vida no Harlem fazem com que a Claire se torne cada vez menos satisfeita com a sua identidade e a vida que assumiu, ao lado do marido branco, John, papel de Alexander Skarsgård, um racista convicto que não faz ideia da realidade racial da mulher com quem ele casou e teve uma filha. Identidade levanta uma questão fundamental e muito contemporânea ao focar na complexidade dessa personagem. O fato de que os brancos entendem que, em comparação com seus pares negros, têm todos os privilégios. Serem pagos mais, terem melhores e imparciais cuidados médicos, serem menos propensos a sofrer violência policial, não ter problema ao alugar um imóvel, solicitar um empréstimo bancário, enfim. Mas ainda assim, são muitos os brancos obcecados pela cultura negra, mas somente para colher o que houver de benesses, nunca de ônus. A personagem Claire se alimenta de maneira insaciável do seu relacionamento com a Irene, com a sua família e a comunidade negra de classe alta do Harlem, mas ela só quer colher o que entende agora como benesses de ser um negro ali, naquela situação. As festas, as danças, a inegável atração pelos homens negros. Para esses elementos ela tá sempre querendo mais. E é complexo, né? Mas é ela a negra que se passa por branca. Branca que agora quer se tornar negra, ainda que em parte. Como é muito em parte hoje, o aproveitamento das benesses de ser negro por parte dos apropriadores culturais. Porque essas benesses, na maioria das vezes, fortalecem imageticamente artistas brancos de movimentos mainstream com carreiras calcadas em fenômenos culturais negros, como o hip hop. Então é muito estratégico que cada vez mais eles pareçam negros, mas só o que é aceito como o lado cool de ser negro. Daí essas estrelas do Instagram com seus bronzeados exagerados, penteados tradicionalmente diaspóricos como tranças e dreads, até a adoção do chamado black accent. O uso proposital do sotaque e da linguagem vernacular afro-americana. Sabe o modo de falar, as gírias, os maneirismos? Coisa que a gente vê a rapper e a atriz Aquafina fazendo em filmes de comédia. Live your dream, but don't sleep. Don't sleep, because she might disappear, saw that? Sweat, right? She came back though, she like... E a estrela Olivia Rodrigo usando abertamente no Instagram. Só que a coisa muda de figura quando ela vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos. E esse black accent magicamente desaparece. As celebridades há muito adotam traços da negritude para parecerem engraçadas e divertidas, mas abandonam esses traços quando querem ser vistas como respeitáveis. Por causa das mídias sociais, principalmente, há uma maior consciência hoje, não apenas da importância da identidade racial e da cultura negra, mas também do perigo representado por apenas ser negro. E a violência de que somos vítimas tornam ainda mais revoltante e perturbadores os casos de blackfishing e black accent. A cantora Jesy Nelson lançou seu single solo de estreia em outubro desse ano, uma música chamada Boys, com a participação da estrela Nicki Minaj. E é flagrante o blackfishing de que Jesy Nelson se utiliza. Os negros se passaram por brancos para escapar da opressão na América pós-reconstrução, mas hoje os temas do filme levantam a questão de por que os brancos aparentemente tentam se passar por negros de propósito. Outros exemplos: Kylie Jenner com suas fotos nas redes sociais, com a pele estranhamente escura, os lábios engrossados. Kim Kardashian constantemente também por seu uso também muito oportunista de uma pele escura, além da sua afirmação errônea que não acreditava a origem das tranças cornrow à África Ocidental,
mas como se fosse uma invenção da atriz Bo Derek na década de 70. Blackfishing e Black Accent são apenas as encarnações mais recentes dos shows de menestréis e do uso de blackface, e inevitavelmente, mais uma vez, são formas de deixar os negros se sentindo inadequados. E aqui nós temos a Claire fazendo negros se sentindo inadequados, com adendo que ela é uma mulher negra, mas agora socialmente uma branca, ainda insatisfeita. E quão sutil e sofisticado então é esse exame de o que afinal satisfaz uma pessoa branca. Em uma conversa entre a Irene e seu marido Brian Redfield, papel de Andrew Holland, ela fala: "Você pensaria que eles ficariam satisfeitos sendo brancos?" Então Brian responde: "Quem está satisfeito em ser alguma coisa?" Assim como no livro, o filme ele é contado sob o ponto de vista de Irene, e isso traz limitações, obviamente, mas também traz escolhas narrativas muito ricas, muito seguras para um filme de estreia. O filme é todo em preto e branco, e a despeito da elegância que isso oferece, eu levanto a possibilidade dessa escolha para nós termos ainda mais contrastes. As peles, ainda que muito claras, dessas duas atrizes negras, Tessa Thompson e Ruth Negga, não pareceriam tão brancas em um filme com fotografia colorida. Esse preto e branco, porém, nos trazem uma iluminação impressionista, flare estourado, brilhos intensos que dão um aspecto etéreo em muitos momentos, e uma delicadeza como um todo, mas principalmente sobre a personagem Irene, que a despeito da vida idílica que tem, sabe o quanto essa condição pode ser tão frágil quanto uma bolha de sabão. E tudo que ela tem pode estar próximo de desaparecer. Por isso a sensação constante de nós estarmos assistindo a um sonho. Tanto a Tessa Thompson quanto a Ruth Negga têm desempenhos impressionantes nesse filme. São como reflexos inversos. A negra, a branca, a esposa atenciosa, a mulher independente. E como grandes atrizes, essas diferenças nos são entregues em sutilezas. Os olhos rápidos e recatados da Irene, os olhos penetrantes e intensos da Claire. Parece que é impossível a todo mundo escapar de não se tomar de ojeriza pela escolha da Claire, mas sim pelo contrário, se tomar pela sua atratividade, uma coisa persistente e perturbadora e algumas vezes erótica. O tempo todo, tal qual no livro, nós nunca deixamos de nos perguntar sobre os reais motivos de Claire. No livro tem essa passagem que diz: ela desejava descobrir sobre esse perigoso negócio de passar, essa ruptura com o tudo que era familiar e amigável, para se arriscar num outro ambiente. Não inteiramente estranho, talvez, mas certamente não totalmente amigável. Assim como no livro, não há sentimentalismo, há quase uma leitura antropológica, mas sempre com esse olhar sensível para os personagens, de tal forma e com tal habilidade que nos interessamos em investigar o que levaria alguém a arriscar tudo para assumir outra identidade racial, uma possibilidade, só a possibilidade de uma vida feliz. Vale todo esse esforço e sofrimento? Eu duvido você assistir esse filme e não se fazer essa pergunta. Um beijão pra vocês, muito obrigado por estarem juntos. Por favor, me seguem em todas as redes e até a próxima.